Olá, pessoal! Vamos para a nossa última parte da aula sobre sequências didáticas no ensino da produção de texto. Então, pessoal, nos 3 vídeos anteriores, nós trabalhamos o modelo de sequência didática elaborado por Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi. Então, vimos que ela elaborou um modelo voltado a trabalhar a produção de gêneros escritos, orais ou multimodais na sala de aula. Então, esse modelo que ela elaborou, tá? É composto por 3 módulos. O módulo 1, que é o módulo da leitura. O módulo 2, que é justamente as etapas da produção de texto. E o módulo 3, que é o módulo da divulgação das produções elaboradas, construídas pelos alunos, tá? Então, nesta última parte da aula, nós vamos trabalhar o módulo 2. E o que é o módulo 2? É o módulo com as etapas da produção de texto. Ou seja, na etapa da produção de texto, eu não vou trabalhar somente com uma aula, ou seja, com uma parte. Não, eu vou trabalhar por etapas. É uma sequência didática, então, nesse módulo 2, eu vou trabalhar com as etapas da produção de texto. E quais são as etapas da produção de texto, tá? A coleta de informações, o planejamento, tá? A produção inicial, e a reescrita ou produção final, tá? Depois, nós vamos para o módulo 3, que é justamente a divulgação das produções construídas pelos alunos. Então, para demonstrar como funciona o modelo de sequência didática, né, elaborado por Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi, eu estou trabalhando com o gênero anúncio publicitário. Então, nos vídeos anteriores, né, que foi justamente o quê? A atividade de pré-leitura, né? Então, eu comecei com uma atividade de pré-leitura com um exemplar do anúncio publicitário. Logo em seguida, foi a contextualização das características sociocomunicativas do anúncio publicitário, tá? Em seguida, as atividades de leitura, tá? Então, eu realizei uma primeira atividade de leitura, né? Questionando os meus alunos sobre as características que foram apresentadas anteriormente na aula de contextualização do gênero. Realizei uma segunda atividade de leitura com outro exemplar do gênero anúncio publicitário. Em seguida, realizei uma terceira atividade com outro exemplar do gênero anúncio publicitário. O objetivo disso é fazer com que os meus alunos eles tenham acesso a diferentes exemplares daquele gênero e vão se apropriando aos poucos, se familiarizando aos poucos, tá? Aos poucos, dessas características desse gênero que eles irão produzir. Em seguida, nós começamos o módulo 2, que é justamente as etapas da produção de texto. Então, vamos lá. Nessa primeira parte aqui do módulo de produção, tá? Então, eu estou lançando a proposta da produção de exemplares de um anúncio publicitário, tá? Então, eu vou dividir meus alunos em grupo, tá? Em grupos, e eles vão escolher um gênero que já está comercializado no mercado, que já existe, ou então um produto fictício que eles vão criar, tá? Aí agora eu começo com as etapas da produção de texto. Então, eu vou dividir os meus alunos nos seus respectivos grupos, distribuir jornais. Por que jornais e revistas? Essa daqui é a primeira etapa da produção de texto, a coleta de informações, tá? Eu posso levar os meus alunos para um laboratório de informática. O objetivo dessa etapa, coleta das informações, é que os meus alunos tenham acesso a dados, informações que eles possam utilizar no gênero que eles vão produzir. Em uma outra aula, eu vou para a segunda etapa da produção de texto,
que é o planejamento textual. Então, eu vou dividir os meus alunos em grupo, distribuição de papel ofício, tá? E nessa etapa da produção, que é o planejamento, eles vão planejar, eles vão fazer um pequeno esboço, um pequeno rascunho de como será a produção desse gênero. Em outra aula, eu vou para a terceira etapa da produção de texto, que é a produção inicial, tá? A produção inicial é onde os meus alunos eles vão produzir a primeira versão daquele gênero, tá? Então, eu estou planejando aqui, ó, distribuição de cartolinas, canetas hidrográficas, tá? Entre outros materiais. E a produção inicial. Em outra aula, eu vou para a quarta etapa da produção de texto, que é a avaliação ou a revisão. O que é isso, Silvio? É a parte onde, tá? Nós vamos avaliar se a produção inicial dos alunos ela atende às características sociocomunicativas do gênero e às suas condições de produção. Ou seja, aquela produção realizada, aquela produção inicial realizada, ela está atendendo às características temáticas, composicionais, estilísticas do gênero? Essa avaliação e ou revisão, os autores vão chamar de revisão, né? Ela pode ser feita de diversas formas, tá? Ela pode ser individual, de professor para aluno. Ela pode ser um feedback para o grupo, entre o professor e o aluno. E ela pode ainda ser uma avaliação coletiva, onde a produção de cada grupo ou de cada aluno será apresentada e exposta, e a turma como um todo vai observar, tá? Vai observar se aquela produção inicial ela atende às características daquele gênero. E vai ser dado um feedback coletivo ao gênero, ou seja, a produção inicial. Perdão, gente, houve um pequeno problema aqui. Voltando, tá? Então, essa etapa da avaliação é onde nós vamos justamente verificar, tá? Se a produção inicial ela atende às características do gênero, ou seja, aquela produção inicial ela materializa as características e as condições de produção do gênero. Essa etapa da avaliação ou revisão ela é bastante relevante. Por quê, Silvio? Porque é aqui que os alunos eles terão instrumentos para produzir a versão final, ou seja, a reescrita, que é a próxima etapa da produção de texto, tá? A última etapa da produção de texto é a reescrita ou a produção final. Ou seja, após a avaliação e a revisão, os alunos estarão cientes o que é que aquela produção inicial, o que é que ela apresenta em termos de lacuna, o que é que precisa ser melhorado naquela produção inicial. Então, a partir dessa percepção, os alunos eles vão produzir uma nova versão, que é a reescrita, ou seja, uma produção final daquele gênero. E, por fim, o módulo 3, da proposta de sequência didática elaborada por Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi, tá? Que é o módulo 3, é o módulo da divulgação. O que é isso? É o módulo que tem o objetivo de socializar as produções dos alunos. A gente pode fazer isso de diversas formas.
Aqui eu estou propondo um concurso de anúncios, tá? Esse concurso de anúncios, ele pode ser disponibilizado no Instagram da escola ou na página do Facebook da escola, tá? Pode ser um concurso dentro da sala. Você pode pedir para pessoas da secretaria, da gestão, comparecerem na sala para participarem da votação, tá? E também podemos construir um mural. Pode ser um mural dentro da sala, pode ser um mural no corredor, pode ser no pátio. As produções dos alunos, elas podem ser ainda divulgadas em páginas do Instagram da escola, podem ser divulgadas também na página do Facebook, pode-se criar um perfil no YouTube para divulgar essas produções. O objetivo desse último módulo é justamente socializar as produções construídas pelos alunos, tá certo? Então, esse é o modelo de sequência didática que foi elaborado por Lopes Rossi. Existem outros modelos, Silvio? Existem, tá? Que nós vamos trabalhar na próxima aula, que é o modelo elaborado pelos autores do interacionismo sociodiscursivo, que são os autores da Escola Linguística de Genebra, Shinoli e Dawes, tá? Esse modelo de sequência didática, que foi elaborado por Shinoli e Dawes, é um modelo de sequência didática bastante conhecido, bastante renomado, que é voltado exclusivamente para a produção de gêneros, né? Quando esse modelo foi criado, lá no finalzinho, lá nos anos 90, os autores elaboraram esse modelo de sequência didática para trabalhar práticas de produção de texto escrito ou oral. Quando a gente chega no comecinho dos anos 2000, que vai acontecer, né, a difusão, a propagação das tecnologias aqui no Brasil, da internet, então vão surgir muitos estudos sobre os gêneros multimodais, né? São aqueles gêneros que fazem a junção entre escrita e imagens, como anúncios publicitários, anúncios educativos, charges, cartoons, tirinhas, histórias em quadrinhos, memes, entre outros, tá? Então, quando chega no comecinho dos anos 2000, vai surgir uma bateria de estudos sobre gêneros multimodais, o que a BNCC chama de gêneros multissemióticos. Então, esse modelo de sequência didática de Shinoli e Dawes, que é o modelo que nós vamos estudar na próxima aula, ou melhor, no próximo vídeo, vai começar também a ser utilizado para produzir gêneros multimodais, tá certo? Mas, nessa atividade final, nós estamos trabalhando com o modelo elaborado por Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi, tá? Então, vocês terão que produzir um modelo com base nesse modelo de Lopes Rossi. Ou seja, o modelo que vocês terão que produzir deve ter o quê? Uma atividade de pré-leitura, a apresentação da contextualização dos gêneros, o módulo 2, tá certo? Com as etapas da produção do texto, como vocês planejam fazer esse módulo 2. E o módulo 3, que é o módulo da divulgação. Como é que vocês planejam divulgar as produções dos alunos, tá certo? Então, nós estamos terminando esta aula por aqui, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Ou através do grupo do WhatsApp, ou então pelo privado, ou então pelo AVA, tá? Boa noite a todos.